Bem-vindos à nossa aula de continuação do conteúdo de Geometria Analítica. Nós vamos estudar hoje inclinação da reta, coeficiente angular de uma reta, equação geral da reta e equação reduzida da reta. Para iniciar, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é uma reta. Então, nós vamos assistir o vídeo As linhas para crianças, Geometria para crianças. Aprender as linhas. Vocês sabem quais são os tipos de linhas que tem? Prestem atenção, porque nós vamos contar para vocês. Vamos começar pelas linhas retas. Esta é uma linha reta. As primeiras linhas retas que vamos aprender são as linhas horizontais. As linhas horizontais são como o horizonte, ou como a corda deste equilibrista. Opa, tchau! Agora, temos a linha vertical. As linhas verticais são como o tronco desta palmeira, ou como o pé deste microfone. Ai, continue treinando. E esta é uma linha oblíqua. As linhas oblíquas são como este escorregador, ou como esta rampa. Uau, que rápido! Agora temos duas linhas, uma do lado da outra. Elas nunca se tocam. Se chamam linhas paralelas. As linhas deste caderno são paralelas, ou as madeiras desta escada. Também podemos colocá-las na vertical. Quando se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, viram linhas perpendiculares. As linhas perpendiculares são como as desta rua. Como vocês podem observar no vídeo, ele traz a definição de linhas horizontais, verticais e oblíquas. Essas linhas nós podemos chamar de retas. Mas o que são retas? Temos três postulados que falam sobre retas. O primeiro, retas são um conjunto de pontos. O segundo, uma reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. E o terceiro, que dois pontos distintos A e B determinam uma reta R, a qual eles pertencem. Como no exemplo aqui. Temos a reta R definida pelos pontos A e B, que ela passa pelos pontos A e B. Como criar uma reta no aplicativo GeoGebra? Aqui tem uma reta, então agora a gente vai dar uma olhadinha no aplicativo GeoGebra para ver como que nós podemos criar essa reta. Esse é o GeoGebra. Lembram do postulado que eu falei que dois pontos determinam uma reta? Então, é isso que é utilizado para determinar uma reta no GeoGebra. Como que eu faço? Eu venho aqui na opção reta, aí eu coloco o ponto A, o ponto B, e assim eu crio a reta. Como vocês podem observar, essa reta é infinita para ambos os lados. Agora nós vamos fazer um exemplo. O exemplo da cana-de-açúcar. Nós precisamos de 12,5 kg de cana-de-açúcar para fazer 1 kg de açúcar. No exemplo da cana-de-açúcar, nós temos a seguinte equação. Y igual a 12,5 vezes x. Substituindo os valores de x para encontrar os valores de y, nós temos quando x é 0, o y é 0. Quando x é 1, o y é 12,5. Quando x é 2, o y é 25. Quando x é 3, o y é 37,5. Quando x é 4, o y é 50. Então, nós temos esse gráfico, que é uma reta. Este gráfico é uma reta.
Bom dia, caros alunos. É muito bom, professor, revê-los hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro encontro e tenho certeza que vocês vão gostar desse segundo encontro também. Cada vez melhor, né, gente? Como vocês se recordam, meu nome é professor Clemilton Regis e a gente está continuando estudando nesse segundo encontro a reta. Conforme o vídeo que a professora Natália exibiu agora há pouco, o professor quer que vocês se lembrem ele, tá? Quando você observava a reta, você reparava a reta em determinadas posições. Uma hora, deixa eu usar o auxílio aqui da caneta, estava numa posição, outra hora estava noutra, outra hora ela variava. Então, ela sempre mudava de posição. Isso é bem intuitivo para vocês perceberem. Em qualquer objeto que vocês olham, vocês conseguem perceber esse tipo de relação. É bem do nosso senso comum, assim, de uso, até na nossa direção, de como a gente anda, os automóveis andam, você consegue sempre reparar esse tipo de coisa, ok? Então, a gente vai entender essa inclinação da reta, o que seria, como a gente pode estudá-la. E só lembrando, sempre na matemática, o nosso objetivo é sempre você observar padrões, estabelecer relações, e a partir disso, você vai encontrar as propriedades de um objeto de tal forma que você possa aplicá-los, mesmo sem conhecê-los. Essa aí que está a grande graça da matemática. Por isso a gente sempre vai tentar generalizar. Tá? Então, primeira coisa a gente vamos pensar, gente. O que seria a inclinação da reta? Vamos tentar definir ela. Ok. Vamos partir dessa definição, gente. Tomando uma reta R no plano cartesiano, sendo alfa a medida do ângulo, formado pela reta R e pelo eixo X, sempre no sentido anti-horário, denominamos alfa a inclinação da reta R. Ok. Agora, novamente, o plano cartesiano está aí para nos ajudar. Como vocês podem perceber, a gente usa ele como uma referência. Tanto ele vai ter origem, ele vai servir muito para nos ajudar a referenciar. Afinal, é em relação a esse plano cartesiano. E daí o aluno pode perguntar, mas professor, mas a reta ali está até no plano cartesiano, mas, por exemplo, ela não está encostando no eixo X, não tem nenhum ponto de encontro. Ora, se a reta está aqui, é só você prolongá-la, que uma hora ela vai ter algum ponto em comum com o eixo X. E a partir disso que você vai conseguir perceber a inclinação da reta, tá? Outra, muito importante, a gente sempre, da definição, a gente vai perceber isso no sentido anti-horário, gente. Anti-horário. O sentido que é o contrário do que os ponteiros do relógio batem, tá? Então, isso que a gente definiu como inclinação da reta R. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos? Ok. Olha aqui, por exemplo, essa reta R. Primeira coisa, como o professor estava falando, se a reta tivesse mais inclinada, aqui era só você prolongar ela, tá? Imagina se ela terminasse aqui, prolongou, cruzou o eixo X, tá? Tem um ponto em comum aqui. Sempre no sentido anti-horário. Aqui está nosso ângulo alfa, tá? Então, o que a gente percebe? Ora, ela passou de 90 graus, mas também não chegou a 180. Então, esse ângulo alfa, mesmo sem a gente ter uma medição precisa, a gente já bate o olho e vê logo de cara que ele está entre 90 e 180, tá? Então, ele não é menor que 90, aliás, desculpa, é maior que 90 e é menor do que 180, ele está entre 90 e 180. Vamos agora partir para o segundo exemplo. Opa. Isso. Desculpa, o professor se confundiu um pouquinho com os slides. Olha só. O que a gente tem aqui? A gente tem uma reta que ela está exatamente formando 90 graus. Ela é perpendicular ao eixo das abscissas, tá? O eixo do X.
partindo daqui, exatamente 90 graus. Tanto é que ela é paralelo ao eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Próximo exemplo. Aqui nós temos uma reta que, em relação ao eixo X, você pode perceber, pode prolongar ela. Ela não vai ter nenhum ponto em comum. Por quê? Quando duas retas não têm nenhum ponto em comum, o que elas são? Paralelas. Tá? Então, ela vai formar algum ângulo em relação ao eixo X? Não, nenhum. Então, o ângulo aqui, a inclinação dessa reta é zero. Então, meus alunos, continuando no conteúdo, agora que a gente viu a inclinação da reta, agora o próximo passo é a gente ver coeficiente angular. O que é, afinal, coeficiente angular? Vamos dar uma olhadinha na definição? Seja R uma reta de inclinação alfa em relação ao eixo X, acabamos de ver isso, o coeficiente angular ou a declividade de uma reta R é o número real m que expressa a tangente trigonométrica de sua inclinação, ou seja, m igual a tangente de alfa. Então vamos lembrar, gente. A gente acabou de ver a inclinação que uma reta pode ter em relação ao eixo X. Estou pondo cartesiano, tá? Esse a gente chamou de ângulo alfa, sempre do sentido anti-horário, do eixo X até a reta, tá? Então, gente, o coeficiente angular vai ser basicamente, então, um número m, que é tangente desse ângulo. Temos o ângulo lá dessa inclinação, e agora o próximo passo, o coeficiente angular vai ser simplesmente a tangente desse ângulo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos que a gente tinha acabado de ver, só que agora pensando no coeficiente angular. Ó, aquele nosso exemplo ali que é uma reta paralela ao eixo X, então não tem nenhum ponto em comum, não tem inclinação porque o ângulo é zero, e o que vai acontecer? Qual que é a tangente de zero, gente? Tangente de zero, do ângulo zero, 0 graus, é zero. Então o coeficiente angular nesse caso também é zero. Próximo. Lembra aquela reta que a gente tinha visto? Só percebido que a inclinação dela estava entre 90 e 180? Então, como a gente sabe que a gente tem que a tangente desse ângulo vai ser menor do que zero, por quê? Lembra lá do circuito trigonométrico, gente? A tangente de um ângulo, quando ela está entre 90 e 180, ela é negativa. Então a gente já sabe que esse coeficiente angular também vai ser negativo. E agora já parem para pensar numa coisa. Se você sabe que a tangente de determinados pontos é negativa, você já sabe o coeficiente angular também já vai ser. Então, se você sabe o coeficiente angular, você já sabe qual é a inclinação dessa reta. Tá aí a utilidade do coeficiente angular, tá? Então, você, por isso, é declividade, tá? Aqui, isso aqui é negativa, e no ângulo agudo. Lembram, gente? No caso do ângulo agudo, ou seja, um ângulo até 90 graus, a gente já sabe de conteúdos anteriores que a tangente é positiva. Então o coeficiente angular é o quê? Positivo. Mas para resumir, viu lá uma tangente. Você sabe que, por exemplo, ela é positiva, o valor desse ângulo. Você já sabe a inclinação dela, tá? Então é tanto um caminho de ida quanto de volta. Agora vamos ver o próximo. Ah, tá. Ângulo de 90 graus. Lembrando do conteúdo de tangente. A gente já sabe que não existe tangente de 90 graus. Então não é possível determinar esse coeficiente angular. Tá? Nesse caso não existe tangente. Não existe tangente, logo não é possível determinar esse coeficiente angular. E daí
O aluno, eu sei que vocês já querem até saber, tá? Mas como que eu calculo o coeficiente angular? Vamos dar uma olhadinha. Aqui o professor chamou de alfa, tá? Que a gente estava chamando de m, mas é basicamente a mesma coisa, tá? É igual a tangente de alfa, que é o quê? Delta y sobre delta x. Vocês já estão cansados de saber sobre delta y, delta x. É a variação. Bem fácil. YB menos YA dividido por XB menos XA. Então é bem simples você calcular, tá? Então vocês percebem, vocês conseguem fazer tanto o caminho de ida como de volta, como sempre na matemática. Você tem o coeficiente angular, precisa saber a tangente, precisa saber o valor do ângulo, tem o ângulo, você calcula um ao outro, tá? E nós temos essa formulazinha aí que é bem simples de decorar. Vamos tentar um exemplo, para a gente dar uma fixada boa no conteúdo. Vamos então para o nosso exemplo. Dado o segmento de reta que passa por A, cujos pontos são menos 6 e 5, e B, 3 e 4. Calcule o coeficiente angular da reta. Então, já dados esses pontos, a reta vai passar por ela, tá? Vamos ter um segmento de reta. Vamos calcular o coeficiente angular dessa reta. Vamos lá? Fórmula bem simples, né, gente? Ó, o professor colocou aqui do lado os pontos para ser nossa colinha, né? Já que a gente passou de slide. Então, ó, se M é YB menos YA sobre XB menos XA, tá? 5 menos 4 dividido por menos 6 menos mais 3, né? Então, 5 menos 4, menos 6 menos 3. Aqui vai sobrar 1 em cima e menos 9 embaixo. Ou seja, dá menos 1 nono. Então, gente, a gente nem viu essa reta, a gente só viu os pontos dela. Mas só de observar esse coeficiente angular, o que vocês já notam? Vocês já sabem a posição, qual que é a inclinação dela, mais ou menos onde ela está variando. Você já sabe a declividade dela, tá? Por isso a gente já chama de coeficiente angular ou declividade da reta. Você só dá dos pontos, você já consegue, você calcula, você já sabe, dependendo do valor que deu. Se ele tivesse dado positivo, é óbvio que seria um ângulo agudo, tá? Se fosse zero, paralelo, e aqui não existe. Tá ótimo, meus alunos? Então, até o próximo encontro. Vamos seguir agora com a nossa próxima professora, tá? Muito bom ver você de novo. Bons estudos. Até mais. Agora vamos falar um pouquinho sobre a equação geral da reta? Começamos então com um problema. Esse problema é do Enem de 2019 e ele foi adaptado. Fala o seguinte: uma empresa, investindo na segurança, contrata uma firma para instalar mais uma câmera de segurança no teto de uma sala, para iniciar o serviço. O representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas 2 câmeras. E a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante dessas. Além disso, ele apresenta outra informação. Um esboço é um sistema de coordenadas cartesianas do teto da sala, onde estão inseridas as posições das câmeras 1 e 2, conforme a figura a seguir. Qual será a relação que o instalador deverá utilizar para a instalação da câmera? Então, ali do lado, podemos observar o gráfico, que a câmera 1 está instalada no ponto 3 para X e 1 para Y, e a câmera 2 no ponto 2, 4, sendo 2 para X e 4 para Y. Tá, então, para começarmos a resolver o problema, primeiro temos que analisar todo o contexto, tirar todas as informações que o problema nos oferece. A primeira informação é que 2 câmeras já estão instaladas.
E a terceira câmera deve ter a mesma distância entre ambas as câmeras. Então, o que precisamos encontrar? A relação certa para saber onde instalar a terceira câmera. Então, pegamos essas duas informações. As duas câmeras estão instaladas e a terceira deve ter a mesma distância entre ambas as câmeras. Ou seja, ela deve ser equidistante às duas câmeras. Aqui no gráfico, nós observamos a câmera 1 e a câmera 2. Como estamos trabalhando com retas, vamos traçar uma reta entre esses pontos da câmera 1 e a câmera 2. Sabemos que a terceira câmera deve ter a mesma distância entre a câmera 1 e a câmera 2. Logo, ela vai ficar bem no meio entre a câmera 1 e a câmera 2. Então, o ponto dessa câmera será o ponto médio. Tá, mas quais são os pontos onde estão instaladas as câmeras 1 e 2? Como falamos anteriormente, a câmera 1 está no ponto 3, 1, e a câmera 2 está no ponto 2, 4. E qual o ponto que deve ser instalada a câmera 3? A câmera 3, vamos denominar o ponto como x, y, ou seja, são variáveis que precisamos descobrir os valores. Como o ponto que a câmera 3 está deve ser instalado no ponto médio do segmento da reta formado pelas câmeras 1 e 2, então os três pontos são colineares. Vocês lembram na aula passada que falamos sobre pontos colineares? Quando temos pontos colineares, então podemos formar o seguinte determinante. Vamos colocar ali, na primeira coluna e primeira linha, o valor para x da câmera 1, que é 3, e na primeira linha e segunda coluna, o valor para y da câmera 1, que é 1. Da mesma forma, embaixo, valor para x da câmera 2 e o valor para y da câmera 2. E na terceira linha, o valor para x da câmera 3 e o valor para y da câmera 3. A terceira coluna, nós preenchemos com 1, como vimos anteriormente. E tudo isso vai resultar em 0. Aqui, então, temos o determinante já montado. Como que resolvemos esse determinante? Nós temos que multiplicar as diagonais. E todas as diagonais que multiplicamos do lado direito, a gente vai multiplicar com um sinal positivo no final, e todas as diagonais que multiplicamos pelo lado esquerdo, vamos multiplicar no final o resultado, que no caso multiplicamos a multiplicação final por menos. Então, se tivermos mais 12, mais com menos será menos, então o resultado final vai ser menos. Se tivermos menos 12 multiplicado pela diagonal da esquerda, então menos com menos vai ser mais, e o resultado final vai ser mais 12. Tá, vamos multiplicar primeiro, então, pela direita. Então, nós temos aqui a diagonal central, que vai ser 3 vezes 4 vezes 1, e isso vai resultar em 12. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 1, 12. Mais com mais vai dar mais, então o resultado será mais 12. 2 vezes y, 2y. Vezes 1, 2y. Mais com mais 2y. 1 vezes 1, 1. 1 vezes x, 1x. Mais com mais x. Agora vamos multiplicar as diagonais da esquerda. X vezes 4, 4x. 4x vezes 1, 4x. Mais com menos, menos. Então, o resultado será menos 4x. 1 vezes y, y. Vezes 3, 3y. Mais com menos, menos. Então, o resultado será menos 3y. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, novamente, 2. Mais com menos, menos. Então, o resultado será menos 2. E isso tudo igual a 0. Então, agora, nós vamos
unir os termos semelhantes, ou seja, o que tem x vamos colocar juntos, os que estão acompanhados de y vamos colocar juntos, e os que estão acompanhados somente com números vamos colocar juntos. Ou seja, vai ficar mais x menos 4x, mais 2y menos 3y. Percebem que eu juntei os valores com x e os valores com y. Agora, mais 12 menos 2. Isso tudo igual a zero. Mais x menos 4x, menos 3x. Mais 2y menos 3y, menos y. Mais 12 menos 2, mais 12 menos 2, mais 10. E isso tudo é igual a zero. Então, essa é a nossa resolução do determinante. Mas então, qual que é a resposta do problema? Qual o ponto que deve ser instalado da câmera 3? Vimos antes que é os pontos x e y. E qual a relação que o instalador deve utilizar para a instalação da câmera? Essa era a pergunta feita no problema, lá no início. A relação será essa, menos 3x menos y mais 10, igual a zero. E isso daqui nada mais é que a nossa equação geral da reta. Vocês observam que temos aí na equação os valores para x e para y, que são os valores que precisamos para saber exatamente o ponto em que instalar a câmera. Ou seja, se eu encontrar valores que, substituindo na equação, resultam em zero, então eu posso instalar a câmera nesse ponto. Mas como que é a equação de forma generalizada? A equação que eu posso aplicar em qualquer outra situação? Vamos dar uma olhada? Então, vamos fazer o mesmo processo que fizemos no problema anterior. Vamos tomar 3 pontos. Esses pontos agora vão ser chamados de ponto A, que vai ser representado por xa e ya. O ponto B, que vai ser representado por xb, yb. E o ponto P, que vai ser representado por x e y. E todos esses pontos, eles pertencem a... Tá, então, o xa, ya, xb e yb são números reais. E o x e y são variáveis. Olhando então esse gráfico, nós temos ali o ponto A, o ponto B e o ponto P, representados da mesma forma que no problema anterior. Mas se esses pontos eles são colineares, o que podemos fazer? Vamos utilizar aquela regrinha de pontos colineares, que mostra um determinante que é feito com todos esses pontos, que dá igual a zero. Então, aqui, vamos ter x e y na primeira linha do ponto P. xa, ya e xb, yb. E a terceira coluna vai ser preenchido com o número 1. E tudo isso vai dar igual a zero. Tá, mas como que fazemos a partir daí? Igualmente fizemos anteriormente, multiplicamos as diagonais. Ou seja, eu vou multiplicar x por ya por 1. X vezes ya vezes 1 vai dar igual a x, ya. Se eu multiplicar aquela diagonal central esquerda, eu vou ter xb multiplicando por ya multiplicando por 1. Isso vai dar xb, ya. Porém, quando multiplicamos pela esquerda, nós vamos ter o menos ali. Então, eu vou ter mais xb, ya. Isso, mais com menos, vai dar menos. Então, seria menos xb, ya. Tá. Fazendo todo esse processo, vamos chegar numa conta. E eu reorganizando todos esses dados, nós vamos ter isso daqui. Ya menos yb multiplicado por x, mais xa menos xb multiplicado por y, mais xa multiplicado por yb, menos xb multiplicado por ya. Isso tudo igual a zero. Mas como falamos anteriormente, ya menos yb, ele é um número real. xa menos xb também é um número real. xa multiplicado por yb também é um número real, pois xa é um número real
YB é o número real. Multiplicando dois números reais, eu tenho um número real. E também XB YA é um número real. Ou seja, eu vou representar YA menos YB por A, por um Azinho. XA menos XB por um Bzinho. E XA YB menos XB YA por um Czinho. E lembramos também que x e y são variáveis, então eu não posso representar eles por outra coisa. Logo, substituindo tudo isso naquela equação ali de cima, nós vamos ter o seguinte. A multiplicado por x, mais b multiplicado por y, mais c, isso tudo igual a zero. Então, essa é a nossa equação da reta de forma generalizada. Agora vamos falar um pouquinho sobre a equação reduzida da reta. O que seria a equação reduzida da reta? Para trabalhar com a equação reduzida, primeiro a gente vai relembrar um pouquinho do problema do Enem sobre as câmeras de segurança. Lembram dessa imagem? Que da instalação das câmeras de segurança? E essa foi a equação geral da reta que encontraram, que era menos 3x menos y mais 10 igual a zero. Agora, eu quero uma equação reduzida. Como que eu faço isso? Observem. Eu tenho o menos 3x menos y mais 10 igual a zero. Então, agora eu quero isolar a variável y. Para isso, eu vou somar o y dos dois lados da igualdade. Então, fica menos 3x menos y mais 10 mais y igual a zero mais y. Ou menos 3x mais 10 igual a y. Só colocando o y no primeiro termo da igualdade, fica y igual a menos 3x mais 10. Então, a equação reduzida da reta é y igual a menos 3x mais 10. Como que eu posso generalizar essa equação? Y igual a mx mais n. Mas o que é o m, o que é o n, o y, o x? O m é o coeficiente angular da reta. O n é o coeficiente linear da reta. E o x e o y são as coordenadas de um ponto qualquer da reta. Agora, vamos fazer um exemplo, uma atividade para aplicar isso? Um exemplo agora, uma atividade. Obtenha a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A, menos 3, 4 e B, 7, 9. Agora eu sugiro que vocês pausem o vídeo, pensem um pouquinho em como resolver esse problema e quando terminarem de resolver, sigam o vídeo para a resolução. Vamos agora, então, para a resolução. Eu tenho o ponto A, menos 3 e 4, e o ponto B, 7 e 9. E a equação reduzida da reta é y igual a mx mais n. Então, agora, como que eu posso resolver isso? Eu não posso substituir os pontos A e o ponto B nessa equação? Na equação reduzida da reta? Eu posso fazer isso. Então, eu tenho a equação que substitui primeiro o ponto A, que fica 4, que é o y de A, m vezes igual a m vezes menos 3, que é o x de A, mais n. E 9, que é o y de B, igual a m vezes 7, que é o x de B, mais n. Então, para resolver essas duas equações, eu posso fazer um sistema linear. Então, eu tenho esse sisteminha aqui. E eu posso agora fazer o quê? Eu posso multiplicar por m as variáveis.
E daí eu fico menos 3m mais n igual a 4, 7m mais n igual a 9. E eu vou chamar a primeira linha de 1 e a segunda linha de 2. Então, eu tenho aqui as equações 1 e 2. E agora, como que eu resolvo isso? Eu vou subtrair essas duas equações. Então, fazendo 1 menos 2, eu tenho que menos 10m é igual a menos 5. Então, menos 10m igual a menos 5, o que eu posso fazer? O menos 10 está multiplicando, então eu posso dividir os dois lados da igualdade por menos 10. Menos 10 dividido por menos 10 vai ficar 1. 1 vezes m é apenas m. E menos 5 dividido por menos 10 fica menos 5 sobre menos 10. E eu posso simplificar essa fração, que fica m igual a 1 sobre 2. Então, agora que eu sei o valor de m, eu posso utilizar ou a equação 1 ou a equação 2 para descobrir o valor de n. Eu vou utilizar a equação 2. Então, 7m mais n é igual a 9. Então, substituindo meio, que é 1 sobre 2, no lugar de m, que a gente já descobriu, eu tenho que 7 vezes 1 sobre 2, mais n é igual a 9. 7 sobre 2 mais n é igual a 9. N é igual a 9 menos 7 sobre 2. N é igual a 11 sobre 2. Então, agora eu tenho o valor de n, 11 sobre 2, e o valor de m, 1 sobre 2. Então, eu posso substituir esses valores na equação reduzida, que eu vou ficar com, a equação reduzida é y igual a mx mais n, então eu fico y igual a meio x mais 11 sobre 2. Ou y igual a 1 sobre 2, x mais 11 sobre 2. E agora, observem aqui como fica no GeoGebra essa equação, essa reta, que é 1 sobre 2x mais 11 sobre 2. Então, seria isso o nosso vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo!